Olá pessoal, aqui é a professora Lidiane e eu vou estar falando para vocês um pouco do módulo 14, separação dos componentes de misturas, ok? Então vamos lá. Separação dos componentes de misturas homogêneas. Primeiramente, o que é uma solução homogênea, uma mistura homogênea? É uma solução em que se apresenta uma única fase. Na solução heterogênea, nós conseguimos distinguir a primeira e a segunda fase, ou até mesmo a terceira se tiver, como por exemplo aqui, é uma mistura heterogênea de água e óleo. Nós conseguimos distinguir a olho nu esta fase. Na mistura homogênea não, nós não conseguimos distinguir a primeira nem a segunda fase, a olho nu. E um dos processos mais importantes aí da separação das misturas homogêneas é a destilação. E a destilação, ela é um processo que ocorre de duas mudanças de estado, do estado líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre vaporização, ebulição, ponto de ebulição, condensação e liquefação. Então, vamos primeiro falar da vaporização. A vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. E a vaporização ela se dá de duas formas, pela evaporação, que é o processo lento. Temos o exemplo aí de quando nós colocamos a nossa roupa no varal para secar, e depois de um determinado tempo, essa água evapora e a roupa fica seca. E tem também o processo de ebulição, que é chamado processo rápido com formação de bolhas. Cada mistura, cada substância, ela entra em ebulição em uma determinada temperatura. Essa determinada temperatura é chamada de ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição é uma propriedade específica de cada substância. Cada substância tem o seu ponto de ebulição diferente. E temos a condensação ou liquefação, que é o processo inverso da vaporização. É a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, vamos falar do nosso primeiro processo de separação. Sólido-líquido ocorre pela destilação simples. Aqui nós temos toda a aparelhagem, que consiste aí em o condensador, o frasco que vai conter a mistura. No caso aqui nós colocamos água salgada, vamos precisar de um bico de bolsa, e no final lá nós temos que ter um recipiente para colher essa água aí que vai ser separada do sal. Então, o bico de bolsa ela vai aquecer essa substância, a água ela vai evaporar, vai entrar por essa saída de refrigeração aqui e vai entrar no condensador. Ela vai chegar no seu ponto de ebulição, vai passar para o estado gasoso, entrar por essa saída aqui de refrigeração, entrar no condensador e passar do estado gasoso para o estado líquido, e aí vai cair aqui no recipiente, onde essa água destilada ela vai ser colhida e separada do sal. É um processo bem simples. Essa aparelhagem aí a gente chama de alambique, é a aparelhagem da destilação simples. E tem outro processo de separação de líquido e líquido, chamado destilação fracionada. É bem parecido com a destilação simples, só que ela aí vai separar vários tipos de líquido. Então, como eu disse lá, cada substância ela possui um ponto de ebulição diferente. E aí vamos ter, por exemplo, três substâncias. Uma substância que entra em ponto de ebulição a 35 graus Celsius, a segunda a 78 graus Celsius e a terceira a 100 graus Celsius. Aqui a gente vê nesse tubo aqui, a gente vê coluna de fracionamento e as bolinhas de vidro, que serve como um obstáculo para substâncias de maior ponto de ebulição. O que vai acontecer? A substância com menor ponto de ebulição vai sair mais rapidamente aqui, e as que têm o maior ponto de ebulição vai ter esse obstáculo aqui, que são as bolinhas de vidro. Então aqui temos três misturas homogêneas. Quando chegar a 35 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da primeira substância, essa substância vai entrar em estado gasoso, vai subir, vai entrar aqui por essa saída de refrigeração, entrar no condensador e cair aqui no recipiente que a gente tem para colher esse líquido. E aí, quando essa substância aqui de 35 graus Celsius entrar em ponto de ebulição, essa substância vai subir, vai passar para o estado gasoso, e essa temperatura ela vai subir muito lentamente.
E aí, quando toda a primeira substância lá evaporar, essa temperatura vai subir rapidamente. E aí, quando chegar a 78 graus Celsius, vai acontecer a mesma coisa. A substância ela vai entrar em ponto de ebulição, vai entrar em estado gasoso, vai subir, vai chegar aqui na coluna de condensação e vai cair em outro recipiente lá, que a gente vai ter para colher essa substância. Então, o ponto de ebulição é importante nesses tipos de processo de separação, porque ele vai dar certinho para cada substância aí ser colhida diferentemente aí em determinados pontos de ebulição. E o processo de separação de estado gasoso para gasoso é chamado de liquefação fracionada, que é o que acontece aí nas grandes destilarias de petróleo. Por exemplo, aqui nós temos a fornalha, o armazenamento de petróleo. Esse petróleo ele vai descer aqui por essa bomba, vai ser aquecido, vai entrar em estado gasoso e vai entrar aqui nessa torre de fracionamento. Nessa torre de fracionamento existem vários pontos de refrigeração. Cada parte aqui dessa torre de fracionamento existe uma temperatura diferente, o que faz com que quando esse gás entra aqui, esse petróleo entra em estado gasoso, ele vai subindo e encontrando seu ponto de liquefação, ele vai voltar para o estado líquido novamente e aí vai ser distribuído, cada uma substância vai ter o seu ponto de liquefação diferente. Então ela vai vai sair do estado gasoso e vai entrar em estado líquido novamente. Só que quando ela entrar em estado líquido, ela só vai ser outra substância diferente do petróleo. Aqui nós temos 6 tipos de substância. Resíduos, que é a primeira parte aí da torre de fracionamento, óleo lubrificante, óleo combustível, querosene e gasolina e por último lá o gás. Então essas substâncias aí vão ter ponto de liquefação diferente, vão entrar em estado líquido em temperatura diferente e vai ser colhido aí por esses túneis. Foi isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.